Olá, queridos alunos da JAF, terceiros anos, EJAS, turmas de 2021. Aqui com prazer falar com vocês, professor Marciano, para a gente ter mais um vídeo nesse primeiro período de 2021, falando um pouco das atividades de matemática. Quero falar aqui com as turmas do EJA e as turmas de terceiros anos, ok? Então, professor Marciano, professor de matemática, a gente vai trabalhar nossa primeira atividade, nossa primeira aula. E aqui eu mando um vídeo para vocês darem uma olhada em algumas situações bem simples que podem nos auxiliar nesse momento em que estamos passando, tá bom? Então aguardo que vocês sejam felizes, assistam essa aula com bastante atenção e tenham um bom desempenho, ok? Bom, vamos começar por coisas básicas, né? Aritmética elementar, avaliando a atividade que vocês fizeram, que foi a avaliação diagnóstica. A gente vai começar aqui por atividades elementares, aritmética elementar. O que é aritmética? A aritmética é exatamente a parte da matemática que estuda problemas utilizando apenas números e operações bem elementares, né? Estou falando de números, números naturais, conjunto dos naturais, números inteiros e os números racionais. Essa é a parte numérica que nós vamos utilizar, esses três conjuntos. E as operações elementares é as operações que a gente conhece: adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá ok? Então, nós vamos trabalhar com números e operações, resolvendo problemas que existem aí, ou situações, problemas do cotidiano. Tá ok? Bom, continuando aqui nossa aula, aritmética elementar A, estou dividindo em duas partes, A e B. A elementar A eu vou falar das operações com os naturais e os inteiros. Quem são os naturais? Dos números compostos aí pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Né? Composição de todos esses números é chamada de conjunto dos números naturais. Ele concede as operações possíveis. Só tem duas operações desse conjunto de operações que nós vamos fazer, das quatro. Só duas operações está dentro do conjunto dos naturais. Quais são elas? A soma. Se pegar dois números naturais e somar, vai dar um resultado de um número natural, tipo 5 mais 4, 9. É um número natural. E a multiplicação. Se pega dois números naturais e multiplica um pelo outro, o resultado também ainda é um número natural. 3 vezes 4, 12. 3 é natural, 4 é natural e o resultado 12 também é um número natural. Então, com os naturais, a gente diz que ele está fechado para essas duas operações, né? Já o conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z, ele é composto dos algarismos naturais, de todos os números que compõem o conjunto dos naturais. Você pode perceber aqui que estão todos eles, ó. Aqui é mais à direita, 0, 1, 2, 3, 4, etc. E composto também pelos simétricos desses números, que são os opostos. No caso, a partir do 0 à esquerda, você tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e cresce indeterminadamente aqui para a esquerda. Ok? Então esse conjunto é chamado de conjunto dos números inteiros. É composto dos algarismos naturais, positivos, do 0, que é o nulo, e dos números negativos, que é a parte dos simétricos, chamados simétricos dos naturais, certo? Por que esse conjunto existe? Pela necessidade de resolver algumas operações que são possíveis nesse conjunto. Soma, por exemplo, se vai somar dois números inteiros, o resultado também ainda dá um inteiro. Por exemplo, menos 5 somado com 4, se você for analisar, dá menos 1. Então, menos 1, né? Menos 5 é inteiro, está aqui dentro. 4 é inteiro, está aqui dentro, e o resultado menos 1 ainda é inteiro. Então, ele também é composto pela soma, tá certo? A subtração, agora acontece a subtração. Você já não podia fazer subtração nas operações com os naturais, porque se você pegar, por exemplo, 5 menos 4 dá 1, é natural. Mas se você pegar 4 menos 5 dá menos 1, aí não é natural. Já aqui não, aqui se você pegar 12 menos 8 dá 4, 12 é inteiro, 8 é inteiro e o resultado 4 é inteiro. E se você pegar, por exemplo, o contrário, 8 menos 12 vai dar menos 4. E está aqui ele, ó,
nos inteiros. Portanto, ele também admite a subtração como operação, certo? E a outra operação é a multiplicação. Também só dá para resolver até aqui com os inteiros a multiplicação. Tipo 5 vezes menos 2 dá menos 10. Ele vai estar aqui dentro desse conjunto, ó. Menos 10 vai estar para cá, para os números negativos. O 5 é positivo, está aqui. O menos 2 é negativo, está aqui. E o resultado da operação da menos 10 vai estar por aqui também, ó. Ok? Então não modifica não. Esses dois conjuntos são os conjuntos fechados para essas operações básicas, elementares. Vamos resolver aqui um exercíciozinho que complementa o que eu estou falando, tá certo? Tipo assim, Otávio comprou 456 doces para seu casamento. Desses doces, os convidados consumiram 367. Os noivos guardaram 72 e o restante foi distribuído entre os garçons. Quantos doces foram distribuídos entre os garçons? Aí tá aqui as opções: 27, 18, 17, 15 ou 14. Então a gente vai fazer uma análise. O que a gente vai usar aqui? Que operações a gente vai analisar aqui? Bom, tu tem 456 doces e vai tirando aqueles que foram consumidos até chegar na quantidade que foram dadas aos garçons, né? Então vamos para uma soluçãozinha básica aqui, ó. Ok? Bom, ele comprou 456 doces. O que foi acontecer? O que aconteceu foi que os convidados consumiram 357. Aí tem uma diferença. Estão restando quanto? A diferença de 456 menos 357. Daí a operação de subtração entre dois números inteiros. Ainda vai dar um número inteiro, vai dar 99. Se fizer direitinho essa operação, vão restar 99 doces. É a diferença do que tinha para o que foi consumido. Só que desses 99 doces, o que aconteceu? Os noivos guardaram 72, né? Queriam consumir depois 72 doces. Então, você vai tirar novamente dos 99, 72 doces. Então, é mais ou menos, novamente uma operação de subtração. E o restante que ficar vai ser para os garçons, porque os 72 doces já foram guardados. 99 menos 72 vai ser a operação de subtração. Vão restar 27 doces para os garçons, tá certo? Que aí, se voltar lá, você vai ver que é a opção. Vamos voltar na opção 27, a opção A, né? Então nós temos aí uma operaçãozinha básica para resolver um probleminha que apareceu no cotidiano, aparece constantemente, né, no dia a dia da gente, tá bom? Então esse é um problema muito simples. Vocês vão encontrar algumas atividades que a gente vai enviar para vocês, problemas bem simples desse modelo, tá bom? Vamos para o próximo aqui, é a aritmética elementar B. O que eu estou falando de aritmética elementar B? Ainda estou na aritmética, números e operações. Só que eu vou fazer operações agora com números racionais. O que são os números racionais? Olha aqui, ó. São todos aqueles números que são naturais, inteiros, certo? E agora aparecem números com vírgulas, chamados números decimais, né? Número decimal e também as frações, ó. Entre o 0 e o 1 tem a fração 1 meio, que é 0,5. Entre o 1 e o 2 vai ter a fração 3 meios, que é 1,5. Então depois aqui tem 2, 3, 4, a sequência aqui vai ter todos os inteiros, todos os racionais, compondo também o conjunto dos inteiros e naturais, certo? Então faz esse conjunto, ele só fica mais inchado, mais gordo, e compõe o conjunto dos números racionais. Aqui aparece agora as frações, né? Os números que a gente precisa trabalhar com algumas operações. As operações possíveis aqui são soma. Se somar dois números racionais vai dar racional, porque é a mesma coisa de números inteiros, e os inteiros estão todos dentro dos racionais. Aparece a operação de subtração. Se subtrair dois números inteiros ou números racionais, vai dar racional. A multiplicação continua, menos 5 vezes menos 3, por exemplo, menos multiplicando menos dá mais, né, dá positivo, ó, vai dar 15, certo? E a divisão, 3 quartos, por exemplo, a fração 3 dividido para 4, tu tem 3 dividido para 4, é dois números racionais, o resultado dá 0,75. 0,75 ainda é um número racional, tá aqui, é um número que tem
uma parte decimal, são os números decimais, que é a mesma coisa de uma porcentagem, né? 0,75 é o mesmo que 75%, tá certo? Então ele está compondo aí, ó, todas as operações elementares: soma, subtração, multiplicação e divisão. O que não acontecia para os inteiros, que vinha só da soma, subtração e multiplicação, e nem acontecia para os naturais, que era só soma e multiplicação. Já ele, o conjunto dos racionais, é mais completo. Ele consegue suportar todas as operações elementares: soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Bom, vamos ver aqui um probleminha que envolve uma relação de números racionais. Qual é a diferença entre o quociente e o resto da divisão de 272 por 7? Tu vai dividir 272 por 7, vai olhar quem é o quociente, quem é o resto, e fazer uma diferença entre eles. Operação de diferença, né? Subtração. Aí vai dar uma das opções aí: A1, B3, C32, D38 e o E265. Então verifique aí o que a gente vai fazer agora. Nós vamos dividir 272 por 7. Vamos olhar o quociente e o resto e fazer a diferença entre eles. Diferença entre o quociente e o resto, para dar uma das opções. Bom, mas como é que divide isso, né? Eu trouxe uma coisa bem elementar para vocês, que vocês talvez não lembrem, que é o processo de divisão, chamado divisão euclidiana. Quando tu vai dividir 272 por 7, você tem essa opção aqui, ó. Olha aí, essa plaquinha aí, o que indica essa plaquinha? Você tem aí 272, que é o chamado dividendo, vendo? Esse aqui é o dividendo. O 7, que é o chamado divisor. O quociente vai estar aqui embaixo. Você sabe que o quociente fica aqui embaixo nessa operação, o resultado da divisão, quociente. E se sobrar alguma coisa é aqui, é o resto. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. A sequência é essa, ó, em sentido horário: dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Tu pega o número daqui, divide pelo daqui, que é o dividendo pelo divisor, o resultado vai dar o quociente e aqui vai dar o resto. Então o que ele quer é ver esse quociente e ver esse resto e fazer a diferença entre eles, para dar uma das opções. Mas tem um outro cartãozinho aqui que eu trouxe para vocês, que faz essa divisão. Por exemplo, quando eu pego 272 e divido por 7, eu primeiro verifico só o 2. Dá para dividir 2 por 7? Dá não. Aí eu pego 27. Dá para dividir 27 por 7? Dá. Qual o valor mais próximo? É um 3. Se tu botar um 4, 4 vezes 7 vai dar 28, passa. Então tu botar um 3 aqui, 3 vezes 7 dá 21, traz para cá, ó. O 2 está fora, presta atenção. Tu só dividiu 27 por 7, deu 3. 3 vezes 7 dá 21, aí traz para cá e faz a diferença. Tira 21, tirando de 27, sobra 6, tá vendo? 1 para 7 é 6, 2 para 2 nada, sobra 6. O que vai acontecer? O 6 não dá para dividir, que é o resto da divisão. Aí tu vai baixar mais um número que tem aqui para baixar, ó. Tem um 2. Aí ficou agora 62. 62 dividido por 7, o valor mais próximo é 8. Tem que conhecer um pouquinho a tabuada, né? Porque 8 vezes 7 dá 56. Aí traz para cá o 56. A tirada 62. Tira, subtrai. Sempre subtrai. 7 vezes 8, ou 8 vezes 7, 56. 56 tirando de 62 vai sobrar um 6. Bom, como não dá mais para dividir 6 pelo 7? Não dá, é pequeno, é menor. E não tem número para baixar, então isso aqui é o resto da divisão. Ele não quer que divida mais porque ele tem que ter o resto. E esse aqui é o quociente, 38. Então 38 é o quociente e 6 é o resto. O que é que o problema está pedindo? A diferença entre o quociente e o resto. Então 38 menos 6, que dá igual a 32. Aí você vê a opção lá. 38 menos 6 é exatamente igual a 32. Se a gente voltar, a opção lá é o que? 32, opção C. Vendo? Então tem essa característica, galera, da gente entender um pouquinho desse processo de divisibilidade também, né? Está dentro do nosso conceito. Ok? Vamos resolver mais um probleminha aqui para ver se a gente assimilou bem essa parte de divisão, multiplicação, soma e subtração. Carla ganhou de presente de aniversário o jogo da vida. Depois de jogar uma partida, ela somou suas notas e descobriu que tinha R$ 6.050.
Presta atenção, é R$6.050. Esse número aqui, ó. Como nesse jogo há somente notas de R$100, de R$10 e de R$1, tem 3 tipos de nota: a de 100, a de 10 e a de 1. Carla pode ter ganho nessas condições aqui, ó. Ela pode ter ganho 6 notas de 100 no item A e 5 notas de R$1, não é verdade? Item B, 6 de 100 e 5 de 10, 60 de 100 e 5 de 1, 60 de 100 e 5 de 10, ou 600 de 10 e 50 de 10. Bom, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que fazer item a item, né, para poder ver quanto é que dá, para chegar a qual a opção que vai dar 6.050. Será que o item A dá essa opção, 6.050? Se der, então o item A é o verdadeiro. Se não der, a gente vai pular para o item B e ver qual é o item que vai dar certo o valor que ela conseguiu ganhar, né? 6.050. Foi o que ela somou no final do jogo, depois de jogar a partida. Então vamos ver. Analisando aqui a solução, vamos ver cada item. O item A, 6 notas de R$100 e 5 notas de R$1. Bom, se tem 6 notas de R$100, isso é 6 vezes 100. E se tem 5 notas de 1, é 5 vezes 1. Só que 6 vezes 100 é 600. Mais 5 vezes 1 dá 5. Dá 605. Lá é 6.050, lembra? Então a opção do item A é falsa. Item B. Ela ganhou 6 notas de 100, que dá R$600 de novo, e 5 notas de 50, e 10, quer dizer. Será que é verdadeiro? 6 notas de 100 a gente já viu que dá 600. 5 notas de 10 é 5 vezes 10 dá 50. 600 mais 50 dá 650. Lá é 6.050. Também é falso. Opção C. 60 notas de 100 e 5 notas de R$1. Vamos ver. 60 notas de 100, pessoal. Se tu multiplicar 60 vezes 100, vai dar exatamente 6.000. Só que 5 notas de 1 é 5 vezes 1 dá 5. Então 6.000 mais 5 dá 6.005. Lembre-se que lá é 6.050. Portanto, falso também. Lembrada dessa possibilidade, viu? 60 notas de item D, 60 notas de 100 e 5 notas de 10. Vamos ver se dá certo. 60 notas de 100 dá exatamente 6.000. 5 notas de 10 dá 50. Quanto é 6.000 mais 50? 6.050. Tá aqui a opção verdadeira. Então ela conseguiu ganhar exatamente usando só essas notas, ó. 60 notas de 100 e 5 notas de 10. Essa é a opção correta. Por que aqui a opção do item é falsa? Vamos ver aqui. 600 notas de 10 e 50 notas de 10. Vamos ver quanto é que vai dar isso aí. 600 notas de 10 dá exatamente 6.000. Só que 50 notas de 10 dá 500. Certo? E 6.000 mais 500 dá 6.500. Portanto é falso. Porque a opção lá é 6.050. Daí a opção ser verdadeira, o item D, tá certo? Verifique aí que nós estamos fazendo exatamente aqui, ó, o que acontece aqui. Isso aqui é uma operação elementar que lá no ensino fundamental vocês veem, chamam isso aqui de expressão numérica, que utiliza só números e operações. Ó. Eu estou usando duas operações, multiplicação e soma. Você vê que a multiplicação tem prioridade. Primeiro você multiplica para depois somar, tá vendo? Primeiro multiplica 60 vezes 100, que dá 6.000, mais, espera, 50 vezes 10, que dá 50. 5 vezes 10 dá 50. Aí depois é que você soma, 6.000 mais 50, 6.050. Certo? Então essa é a ideia para a gente resolver problemas elementares, né, que compõem esses números. Números naturais, inteiros e racionais. Por enquanto não ficar nesses três conjuntos fazendo essas operações. Depois a gente pode dar uma esticada maior. Mas a priori, nesse primeiro momento, é tirar suas dúvidas em relação às operações elementares com esses números, tá certo? Para nos ajudar em atividades posteriores. Mas eu agradeço a atenção de vocês, que vocês tenham bons estudos, aproveitem bastante as atividades e um abraço virtual para todos, tá bom? Deus abençoe e proteja vocês de tudo. Amém.